Oi, meus amores, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo hoje falando sobre algo que eu sempre quis falar com vocês, mas eu acho que pra tudo tem um momento certo. E eu acho que vai ajudar muitas pessoas que, assim como eu, passava por isso, mas não tinha entendimento, né? E, enfim, como isso começou desde a minha infância, não tinha como eu saber do que se tratava, como eu poderia pedir ajuda. E, enfim, vou começar do começo, né? Que desde criança eu tinha medo do escuro, porque eu sabia que quando eu apagasse as luzes, eu iria ver coisas sobrenaturais, eu veria demônios. Na época eu não entendia muito bem o que era, mas eu tinha a noção de que era algo ruim, sabe? E era sempre quando tava escuro e sempre assim no cantinho, assim, sabe, do quarto, como se fosse algo preto, assim, uma sombra preta, assim. Não tinha, de uma forma de um homem, só que não tinha, não era humano. Era realmente uma coisa assim, como se fosse espírito, assim, sabe? E, e eu lembro, tá, que uma vez eu tava dormindo com a minha mãe no quarto. E primeiro começou no meu sono, no meu sonho, né? Um ataque ali. Eu acordei, levantei, ele continuou ali na minha frente, né? Aquele demônio, aquela coisa me observando. Eu acordei a minha mãe. Eu, mãe, mãe, mãe. Ela acordou e ele continuou lá na minha frente. Só quando minha mãe ligou a luz, ele foi embora. Ele, no caso, aquela coisa espiritual que tava ali. Então, era algo que me perseguia e eu não tinha noção do que era, gente. Quando eu era, né, criança, eu frequentei a igreja, a célula. Somente eu, a minha família não era voltada assim para a igreja, não era cristã. E teve uma época assim da minha infância que eu culpava muito a Deus sobre as coisas que aconteciam na minha vida. Tipo assim, quando minha mãe me batia, quando as outras crianças me perseguiam, quando meu vizinho abusava de mim, eu culpava a Deus por tudo que estava acontecendo. Eu não entendia que tinha algo ruim, tá? Que me perseguia. Algo ruim, no caso, essa força maligna, né? E quando você percebe que isso está ao seu redor, que você recebe, né, tem essa presença espiritual maligna no seu quarto, é porque, gente, porque ele tá ali ao derredor. E, e ele vai usar situações, circunstâncias e pessoas para te tragar. E se você não tiver um pensamento assim, se você não tiver uma proteção, sabe, maior, você tem a sua vida assim destruída, sabe? Nada dá certo, você percebe que a sua vida profissional, sentimental, nada dá certo. E é isso, é essa força maligna que te persegue ali, que ele tá com você ali, comigo, tá? O diabo, ele achava que tinha poder sobre a minha vida, né? Assim que eu voltei pra Deus, né? Deus, ele me falou que tava quebrando várias maldições, quebrando feitiçarias, né? De quando eu era criança ainda. Ou seja, né? O diabo, ele achava que ele era o meu dono, mas o meu dono é Jesus. E hoje eu tenho essa percepção. Então, chegou assim uma época da minha vida que eu não conseguia dormir, porque era eu cair no sono que eu acordava no meio da noite, olhava para a parede e tinha vários números assim, sabe? Tinha várias coisas e tinha alguém no meu quarto, eu sentia. Gente, era horrível. Sabe? E às vezes me visitava durante o sono, assim, né? Eu tinha sonhos eróticos e tinha relações sexuais durante o sono, só que eu não entendia que ali eram demônios, né? Às vezes eu acordava até
com aquele cheiro de sexo, né? Tinha até esperma, gente, assim, na minha barriga ou em algum lugar assim. E eu entendi ali que não foi apenas um sonho, que realmente alguma coisa ali, né? Algum espírito tinha feito aquilo ali. E ele faz aquilo e ele acha, né, que você pertence a ele. Então, esses demônios, eles tinham esse pacto, assim, eles achavam que eu pertencia a eles. E eu só consegui, gente, me livrar disso depois que eu passei por uma libertação. E assim que eu voltei pra Deus, a primeira coisa que Deus falou foi que ele estava quebrando maldições na minha vida. E maldições eram pactos com, né, de quando eu era criança, eram feitiçarias que tinham feito, né, de religiões de magia negra, eram realmente maldições, coisas faladas, lançadas sobre a minha vida que estava desde a minha infância. E eu não entendia, eu não tinha como eu ter esse entendimento, sabe? E eu lembro que assim que eu voltei, né, pra Deus, e quando eu comecei a orar no meu quarto, né, a oração você fecha os olhos. Então, quando você fecha os olhos, você está em espírito. Os seus olhos carnais não estão vendo mais. Agora você está em espírito. E pra mim aquilo era escuro. Então ali pra mim dava medo. E quando eu orava, gente, quando eu me ajoelhava pra orar e fechava os olhos, passava vulto, passava um negócio preto do meu lado e derrubava coisa, derrubava livro, derrubava coisa e fazia zoada e era vozes. Gente, e pra aquilo parar, foi muita oração e jejum. E teve uma vez que ele queria me fazer medo pra eu não orar, né? Os demônios. Então, teve um dia que eu tava ajoelhada orando e ele simplesmente me deu um empurrão, gente. Que eu tava assim, né, no pé da cama, eu caí assim pra frente e eu abri o olho assim, eu fiquei, meu Deus. Só que eu acho que Deus permitiu ele me tocar, de me empurrar, porque Deus queria que eu criasse autoridade. O que eu iria fazer a partir dali? Eu ia parar aquilo ali, ia ligar a luz e ficar, ai meu Deus, eu iria voltar a orar e iria expulsar aquilo ali. Então eu voltei à minha oração, fechei os olhos de novo, falei, sai daqui agora, toda a força do mal. E expulsei mesmo, porque, gente, esses demônios são derrotados. E se você aprende a ter autoridade no nome de Jesus para expulsar essas coisas do seu quarto, da sua vida, a sua vida vai começar a alavancar. Porque quando você vê essas coisas no seu quarto, é porque ele tá ali te cercando, querendo te tragar. Ele trava as coisas na sua vida, ele não deixa você avançar na vida profissional, na vida sentimental, em nada, nada dá certo na sua vida, porque tem esse gafanhoto, esse usurpador. E ele te persegue pra te fazer infeliz. E eu tinha isso. Ele achava que era meu dono, né? O diabo, e ele queria me destruir. Ele criava situações pra me destruir. E depois que eu voltei pra Deus, né? A minha vida mudou, assim. Deus, ele começou a abrir os meus olhos espirituais. Me falou várias coisas que aconteceu na minha infância, né? Coisas referente a maldições. Deus quebrou, gente. Deus quebrou tanta coisa. E Deus me fez hoje entender que hoje, com conhecimento, eu não sou mais um alvo fácil na mão do inimigo. Hoje, Jesus, ele é o meu salvador. Deus, ele é hoje o meu pai. Porque não adianta a gente apenas nasceu, já é filha. Não é assim, gente. Existe o mal que tá lá fora, e quando você vem pra Deus, quando você está nos braços de Deus, aí você tá protegida. Mas se você sai, gente, dessa proteção, o inimigo ele traga, né? E por isso que hoje em dia nas igrejas, né, tem muitas contendas, porque o diabo ele quer criar contendas para as pessoas saírem da presença ali de Deus, e às vezes ela não vai conseguir aguentar continuar na presença em casa, buscando apenas no quarto. Então por isso que hoje em dia, né, na igreja tem muitas contendas, né, muita coisa errada, que é para as pessoas não ficarem lá e realmente ficarem desprotegidas. E
Se você vê essas coisas, gente, busque ajuda espiritual, né? Você não tem noção do quanto de coisas hereditárias, maldições, feitiçaria, né? Coisas que você nem imagina que existe, que pode travar a vida de alguém. Mas se você decidir que hoje não, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais as coisas não darem certo, eu não aceito mais a presença dessa coisa ruim que fica me perseguindo, não aceite, busque a Deus que Ele vai quebrar essas maldições, que Ele vai mudar a sua vida. Você terá proteção a partir do momento que você buscar a Deus, renunciar, obedecer, conhecer a palavra. Aí sim você passará a ser filha e protegida. Porque infelizmente existe, gente, o mal. E ele tá lá fora querendo dragar as pessoas. Pessoas que não têm conhecimento. E ele usa pessoas, ele usa situações, então não aceite isso na sua vida, não aceite mais, né, você ser, enfim, você achar que, é isso, minha vida é assim, é isso. Não é isso, gente, tem muita coisa mais por trás disso, maldições hereditárias de família, que passa de mãe, pai, filho. E você não pode receber isso. Você não pode receber algo que alguém da sua família lá aconteceu, né? Ou algo que alguém fez pra você, feitiçarias, coisas, magias negras, né? Que tem outro nome pra isso que eu não vou falar, porque eu não quero, enfim. Mas coisas que Deus pode te libertar e te dar vitória. E hoje, né, que eu voltei pra Deus, hoje eu durmo muito bem, que antigamente eu não conseguia dormir bem. Eu tinha insônia, né, porque, né, os demônios ficavam, né, enfim, perturbando. Hoje eu durmo bem, hoje, né, eu tenho essa autoridade na oração. Eu sei que quando eu oro, é Jesus que me visita, né. Eu já tive várias experiências assim maravilhosas no meu quarto de realmente sentir Jesus, do Espírito Santo. E quando você sabe quando você está na luz, né, que as trevas elas não dominam mais em você. Hoje o que eu sinto no meu quarto é o Espírito Santo, é o arder, o fogo do Espírito Santo, né? Não tem mais essas coisas ruins no meu quarto, porque eu não dou mais legalidade. Hoje, né? Hoje eu sou livre, hoje eu conheço a verdade e o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Hoje a minha vida é de Jesus, a minha vida é de Deus. E, gente, vale a pena. Vale muito a pena. E se eu soubesse disso naquela época, na minha infância, na minha adolescência, quanta coisa eu teria evitado, gente, na minha vida, sabe? Só que o entendimento, ele vem no momento certo. Hoje, se eu passei por aquilo tudo, e hoje eu posso estar falando aqui pra você, é porque eu passei por aquilo. Então, às vezes, né, tudo tem um motivo, né? Nada é por acaso. Às vezes você, naquilo que você sofreu, aquilo que você passou, você vai ajudar outras pessoas. Então, mas existe, gente, existe esse reino espiritual, o mundo espiritual, existe um terceiro céu, onde realmente Deus está. Existem demônios que estão aqui ao derredor, né, lá fora, querendo tragar as pessoas, querendo destruir as pessoas, que usam as pessoas, e por isso o mundo está do jeito que está hoje. Então, quanto mais rápido você conhecer a verdade, quanto mais rápido você buscar entendimento, mais você viverá realmente, comerá o melhor dessa terra e realmente entenderá o seu propósito nesse lugar. Porque Ele é a única felicidade, Deus é a felicidade. E esses demônios são derrotados. A partir do momento que você tem aliança com Deus, eles não têm mais poder sobre você, tá? E hoje eu sou livre porque Jesus me salvou, porque Ele, na misericórdia dEle, me deu, né, essa chance de poder estar na presença dEle. E quando eu olho lá pra trás, né, eu vejo que realmente, se eu não tivesse voltado para Deus, eu nem estaria mais aqui. E se você vê essas coisas no seu quarto, se você tem essas experiências sobrenaturais, busque ajuda. Busque a ajuda de uma igreja, né? De uma igreja que conheça sobre isso, porque tem muita igreja que não entende, né, dessas coisas. Tem igrejas de libertação, pastores de libertação, sabe?
para orar pela sua vida, para que você possa ser feliz, né? Que seja destravado da sua vida tudo que tá travado, tá bom? A sua vida é de Jesus, a minha vida é de Jesus, e apenas quem nos visita durante a noite é o Espírito Santo. Essas coisas malignas na sua vida, nunca mais. Não aceite isso, eu não aceito mais isso. Hoje com Deus, eu não vejo mais essas coisas, mas se você vê essas coisas malignas, demônios no seu quarto, presença, vulto, procure ajuda, porque ele tá ao derredor e ele quer te tragar.